E aí, galera, tudo bem? Professor Paulo Gereba, de História, plataforma Gonçalves Dias, com o projeto Aprova Mais Enem dos Concursos. Uma iniciativa do governo do estado do Maranhão. E é muito importante que você que está assistindo essa aula, olhe para o vídeo, tem um QR Code, baixe esse QR Code, por quê? Porque você vai encontrar a parte teórica dessa aula. E também alguns exercícios, já com gabarito, com a resolução, que vai lhe ajudar, com certeza, na sua aprovação. Na aula de hoje, nós iremos discutir a realidade brasileira, analisando a história dos negros no Brasil. É evidente que nós estamos diante de uma história complexa, porque falar da história dos negros no Brasil é falar das suas resistências, do seu trabalho, é falar das suas lutas, desde o período colonial, desde os primórdios da presença de africanos escravizados no Brasil, as lutas desses africanos escravizados, dos seus descendentes, até os dias atuais. Então nós estamos diante de uma história complexa. Uma história que é para ser debatida, né, em várias instâncias, em vários momentos. Uma história que tem que ser trabalhada. Aqui, na sala de aula, tem que ser trabalhada com política pública, olhar para o movimento, que é um movimento que, na verdade, ele é histórico. E ele é um movimento muito importante para o combate da desigualdade social, muito importante para o reconhecimento da identidade cultural plural de todos nós brasileiros. Daí a importância de você discutir a história dos negros no Brasil. Nós trouxemos algumas propostas que acreditamos que a partir daqui podemos pensar outras questões mais profundas sobre essas, sobre a história dos negros no Brasil. Observe que, na verdade, no primeiro momento, né, nós vamos discutir as lutas antirracistas, as conquistas legais e os desafios atuais. No primeiro momento, o que a gente observa é que a chegada desses negros africanos aqui no Brasil, essa chegada ela vai ocorrer a partir do tráfico internacional de escravo, África-Brasil, a partir do tráfico negreiro, durante ali os tempos modernos, durante ali a modernidade. Né? O ponto de partida foi ali na modernidade, a partir do movimento da expansão ultramarina, ou a expansão marítima e comércio europeia, ou as grandes navegações. Esse movimento das grandes navegações, ele vai ser o responsável não só pela presença desse tráfico internacional, mas até mesmo pela intensidade desse tráfico. Um tráfico que gerou acumulação primitiva do capital para os mercadores que estão envolvidos neles. Um tráfico que traz como justificativa ideológica para a escravidão africana na América o cristianismo. O cristianismo, ele usa a justificativa ideológica para essa escravidão. Um tráfico que, na verdade, nos mostra a chegada de negros africanos com competência técnica. É preciso se olhar para isso. Negros africanos estão vindo ser usados como mão de obra na agricultura como competência técnica. Muitas das vezes, o tráfico internacional, ele esconde essas questões, que elas são muito importantes. Observar que esse negro africano está vindo por conta de uma competência técnica no que diz respeito às atividades agrícolas, que ele irá, inclusive, trabalhar como mão de obra escravizada aqui na América, principalmente na América Portuguesa. Observa-se que o desenvolvimento da escravidão, ele foi também reflexo das revoluções liberais. É preciso notabilizar que a escravidão, as revoluções liberais, na verdade, foram reflexo do desenvolvimento da escravidão. Por exemplo, a Revolução Inglesa, a norte-americana, a francesa, porque foram revoluções
que não aboliram a escravidão. Foram revoluções que, basicamente, não falam da abolição da escravidão. A francesa, você pode até dizer que os jacobinos chegaram a abolir, mas os girondinos não. A inglesa americana, não. Os Estados Unidos, depois da independência, depois da Revolução Americana, ele continuou mantendo, basicamente, a escravidão. E é preciso se observar, nessa história do movimento negro, as lutas anti-escravagistas. É preciso observar, na verdade, essas lutas anti-escravagistas, essas lutas antirraciais. Porque falar das lutas anti-escravagistas, falar das lutas antirraciais, é falar de uma historicidade. É falar de lutas históricas heterogêneas, socialmente falando. Porque ela vai envolver diversos setores da sociedade. Então, a luta do combate, é evidente que o principal setor dessa sociedade é o negro. Mas é uma luta que não é apenas o negro. Acima de tudo, sim, mas é uma luta que envolve diversos setores. É uma luta que começa, que o ponto de partida dela é na origem dos primórdios da escravidão no Brasil. Olha o caso de Palmares, né? Palmares está ali do século XVI, resistindo à escravidão. Olha os negros da Conjuração Baiana, lá no século XVIII, lutando. Olha a revolta de Malês, em Salvador, na Bahia, do século XIX. Então nós estamos diante de movimentos que, desde os primórdios da escravidão, como é o caso de Palmares, movimentos que vão mostrar uma resistência, uma luta anti-escravagista e antirracista. E que é extremamente importante para o movimento negro do Brasil. Certo? Agora, é preciso observar também, galera, que olha só, tá? Aqui, passando, tá, beleza. Que, por exemplo, quando você fala dessas lutas antirracistas, nós temos aqui o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, que foi um intelectual do século XIX. Joaquim Nabuco aqui criou um marketing abolicionista, na época da monarquia brasileira. Nabuco foi, na verdade, uma das vozes, né, de combate à escravidão, de combate ao preconceito racial. Nabuco, que simplesmente criou uma repercussão internacional para a causa abolicionista durante a monarquia, usando inclusive o quê? Os jornais, publica artigos em jornais, né, mostrando a importância de se combater a escravidão através da imprensa, usa a imprensa como uma forma de combater, e essa imprensa, essa questão, ela repercute a nível internacional. É preciso observar, na verdade, a luta de Nabuco. Outra coisa, é preciso também se observar nessas lutas antirracistas, nessas lutas contra a escravidão e até mesmo antirraciais, o surgimento de associações culturais organizadas pela chamada Frente Negra Brasileira ao longo do século XX. Isso pós-abolição da escravidão. Pós-abolição da escravidão. Ao longo do século XX, a Frente Negra Brasileira, ela vai, na verdade, organizar uma luta antirracial nesse país. E nós vamos observar isso com a fundação, por exemplo, do Clube Negro da Cultura Social. Um clube que participaram ativistas políticos negros durante a República Velha, que participaram de movimentos sindicais na década de 1960, justamente nas lutas contra o quê? A ditadura civil-militar e a favor da igualdade. Olha só, movimentos que participam de questões que estão sendo trabalhadas a nível nacional. E ali combate também o preconceito racial. Certo? É preciso observar que falar da historicidade do movimento negro nesse país significa observar séculos de contribuição cultural, de vários movimentos de resistência, séculos de, basicamente, contribuição cultural de vários movimentos de resistência.
Observe que o contexto histórico da escravidão e a incansável luta do negro, na verdade, elas são fundamentais para quê? Para combater seus desafios e garantir o quê? As suas atuais conquistas. Então, é muito importante você olhar, basicamente, a história da escravidão, da resistência, da luta contra a escravidão, das vitórias, das conquistas, do movimento negro. A luta incansável, apesar de ser uma luta que você tem diversos setores da sociedade, mas uma luta incansável para perceber como eles irão conseguir suas garantias. Por exemplo, as atuais conquistas, se nós formos parar para pensar, nas atuais conquistas constitucionais dos negros no Brasil, a partir principalmente das suas lutas, que são históricas, que vêm ali desde o período dos primórdios da colonização e da escravidão, nós temos, por exemplo, o direito à propriedade definitiva, está lá na Constituição de 88, o direito da propriedade definitiva para as comunidades remanescentes quilombola, ou quilombolas, melhor falando. Então, é um direito constitucional, garantido na Constituição de 1988, um direito à propriedade definitiva, apesar de problemáticas que nós temos com relação a isso até hoje, no que diz respeito a demarcar essas áreas quilombolas, principalmente no governo passado, no governo Bolsonaro. Então, é um direito que está lá assegurado na Constituição. As comunidades remanescentes quilombolas, elas têm direito à sua propriedade. Uma outra conquista presente na Constituição brasileira é a criação da Fundação Palmares. Foi uma outra conquista. Uma outra conquista presente na Constituição brasileira é o racismo como crime inafiançável. Está lá na Constituição brasileira. Racismo é um crime inafiançável. Essa foi uma conquista do movimento negro. É preciso olhar com bastante cuidado. Uma outra conquista é justamente o quê? A obrigatoriedade, olha só, a obrigatoriedade do ensino da história da África e dos povos africanos no Brasil. Desde o governo Lula, nós temos uma lei que determina que todas as escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio, as escolas secundaristas de educação de base, todas essas escolas de educação básica, todas essas escolas têm que ter um ensino da história da África e dos povos africanos no Brasil. Assim como a história dos índios também no Brasil. Tem uma lei que garante isso. Que nós possamos trabalhar basicamente essa história. Então é muito importante. E que a lei diz que não é só a disciplina de história. A lei diz que, na verdade, isso tem que ser feito de uma forma interdisciplinar. História, filosofia, sociologia, geografia. Certo? É o que a lei basicamente coloca. Tá? É o que a lei coloca. Então nós temos aqui uma história que vai claramente discutir isso. Beleza? Ok? E aí, galerinha, nós temos uma questão para discutirmos, para ver um pouquinho sobre essa questão da história dos negros no Brasil. Nós temos uma questão. Olha só. Os próprios senhores de engenho eram uns gulosos de doce e de comidas adocicadas. O senhor de engenho adorava o doce. Houve um engenho que ficou com o nome de guloso, o senhor de engenho. E Manuel Tomé de Jesus, o seu engenho de Noruega, antigo dos bois, vivia a encomendar doces, as doceiras de Santo Antão. Vivia a receber presente de doces de seus compadres, tá vendo? Recebia presente. Os bolos feitos em casa
pelas negras, o que prova que aqui nós temos um caso de quê? De escravos domésticos também, feito em casa pelas negras, não chegava para o gasto. Ou seja, mesmo as escravas domésticas fazendo os bolos que os senhores gostavam de comer, esses bolos não eram suficientes para suprir a necessidade do senhor e dos seus familiares. Ele precisava, muitas das vezes, ele servia bolo para os seus compadres, e ele gostava de comer bolo, então ele precisava ir buscar esse bolo, não apenas ali na sua cozinha. Aí ele continua. O velho Capitão Mor era mesmo que menino por alfeni e cocada. E como estava sempre hospedando frades e padres no seu casarão de Noruega, tinha o cuidado de conservar em casa uma opulência de doces finos. Tá vendo? Quer dizer, na verdade, ele hospedava frades e padres no seu casarão, que tinham cuidado de conservar. Então, observe que quando você fala de doces, você pode estar falando de iguarias. Doces da ideia de iguarias. E observe que essas iguarias que os senhores de engenho adoravam, essas iguarias, na verdade, muitas das vezes eles tinham que receber de outras pessoas que vinham de fora do engenho. Por quê? Porque aquelas escravas negras que trabalhavam não davam conta de atender a sua necessidade. E até mesmo a necessidade para ele, o senhor de engenho, suprir as suas visitas. É o que o texto está pensando. Aí ele coloca, o texto relaciona-se a uma prática do Nordeste oitocentista, o Nordeste do século XIX, que estava evidenciado em produção familiar de bens para festejar as datas religiosas? Não. Até porque não é o senhor e a família que produz ou são negras ou pessoas que vêm de fora e oferecem para eles, fora do engenho. B, fabricação escrava de alimentos para manter o domínio das elites? Não é, porque não são apenas escravos que estão fabricando esses doces. E os doces é para satisfazer as suas gulas, as gulas dos senhores. E até mesmo está ali oferecendo para as suas visitas. C, circulação regional de produtos para garantir as trocas da metrópole? Não. Não há uma circulação de produtos, os doces não estão vindo lá de Portugal. Criação artesanal, olha aí, artesanal, de iguarias, caseiras, iguarias, doces, para assegurar as redes de sociabilidade. Repare que ele recebe as visitas oferecendo esses doces, essas iguarias. Então, é uma forma de assegurar as redes de sociabilidade. Observe que o negro, mesmo produzindo poucos doces na cozinha, eles estão contribuindo para os senhores também produzir suas redes de sociabilidade a partir dessas iguarias. Então, olha a contribuição que esses negros estão trazendo também para a própria sociabilidade desses senhores. Então, resposta, letra D, correto? Porque a letra E, ele diz assim mesmo, comercialização ambulante de quitutes. Não é ambulante, na verdade, é vendedor ambulante. E reproduzir uma tradição portuguesa, não. Isso aqui, basicamente, está acontecendo aonde? Na colônia. Não é uma tradução que está vindo lá de Portugal. Isso está ocorrendo, galera, na colônia. Ok? Então, são iguarias, são doces. Porque, de certa forma, os escravos estão contribuindo para isso. Mesmo aquela quantidade de doces que aquelas escravas estão lá na cozinha do seu senhor, produzindo, não seja o suficiente, mas o senhor também usa essa produção delas. Para quê? Para garantir a sua sociabilidade, com seus compadres, suas comadres, ou seja, as pessoas que vão eventualmente lhe visitar. Então, por isso, galera, a resposta correta é o quê? É a letra D de dado. Criação artesanal de iguarias para assegurar as redes de sociabilidade. Tá entendendo? E não esqueçam de olhar o QR Code, baixar o link, porque tem a parte teórica e os exercícios.
ok? Um grande abraço e até o próximo encontro.